Oi, eu sou o Matheus e eu quero saber o que é necessário para que a comunicação ocorra. Oi, eu sou a Andrea. Eu quero saber de vocês quem que é o responsável pelo sucesso da comunicação. Olá, sou o Oscar e eu tenho uma pergunta para vocês. Quais tipos de comunicação existem? Gente, como vocês puderam ver, hoje a gente vai estar falando sobre comunicação, que é mais um dos valores aqui da Conexar, como a gente já tem falado. Eu gostei, André, dessa sua pergunta. Quem é o responsável pelo sucesso da comunicação? De quem é a culpa se a comunicação não der certo, né? Acho uma boa pergunta. E aí, quem é o responsável? Olha, é uma coisa que nós temos aprendido e hoje está bastante claro para nós. E a resposta curta é: o responsável é quem está iniciando a comunicação. Esse é o responsável, né? Mas a resposta é um pouco mais ampliada, que justifica isso, é que, assim, a comunicação, ela não somente depende, claro, de quem inicia, do emissor da comunicação, depende de muitas outras coisas que acontecem, né? Depende das emoções de quem está recebendo a comunicação, depende do entorno onde ela está acontecendo, claro, mas o sucesso, ele realmente só vai chegar se quem está iniciando a comunicação se preocupa para que isso aconteça. E se preocupa muitas vezes, é uma coisa que as pessoas não respondem assim, não, mas assim, eu transmito o problema da outra pessoa, se ela não entendeu. Eu já disse o que eu tinha para dizer, e disse muito claro, né? Mas esse dizer muito claro provavelmente não é suficiente, porque existe um relacionamento entre as pessoas que estão participando da comunicação. E o relacionamento, ele não eu disse, você escuta e acabou. Ele envolve muitas outras coisas. Então, se eu sou o emissor, se eu inicio uma comunicação, eu sou responsável por estabelecer, inclusive, as condições para que esse relacionamento exista, caso seja um primeiro encontro, caso ainda não exista. Então, se eu não me preocupar porque uma boa comunicação aconteça, estabelecendo as condições necessárias para que o relacionamento se desenvolva, para que a outra pessoa possa entender quem sou eu, para que o outro lado possa entender quem é a minha organização, como é que a minha organização funciona, quais são os valores da minha organização. Se eu não começo, talvez, por expor um pouco de mim para o outro lado, entender de onde eu estou falando, qual é o meu lugar de fala, quais são as minhas origens, quais são as coisas que eu considero porque são importantes, a comunicação não vai ter sucesso. Então, mais do que o outro não querer, ou mais do que o ambiente não ajudar, o responsável é quem inicia a comunicação. E isso parece que é algo simples, mas não é. Normalmente a gente encontra, e a nossa experiência, inclusive, né, encontra empresas, organizações onde as conversações, onde a linguagem não é utilizada com responsabilidade, com o desejo de que exista um sucesso, né? É utilizada muito de maneira egoísta, onde eu falo o que eu tenho que fazer simplesmente para poder cumprir algo que foi imposto, mas não com o desejo de que tenha um sucesso. Então, é muito importante estabelecer que há sim um responsável pelo sucesso da comunicação. E entendo que é quem inicia uma comunicação. Eu acho que assim, né? Se a pessoa está iniciando, para mim fica assim, né? Quem não está conseguindo ou não se está fazendo claro, se expressando bem, ou quem não está explicando bem, né, é mais responsável do que quem não está entendendo. Acho que essa é meio que uma máxima disso, e eu acho que eu consigo concordar com isso, inclusive, porque é aquela coisa, né? Quando a gente está começando uma mensagem, uma comunicação, a gente quer falar alguma coisa, é do nosso interesse que essa mensagem chegue, né? Mesmo que a gente queira falar algo por bem da outra pessoa, mas é do meu interesse que essa comunicação, e da minha responsabilidade que essa comunicação funcione, né? Quem inicia, eu acho legal, né? Inclusive, quem inicia é responsável pelo sucesso da comunicação, quer dizer que quem inicia é responsável para entender o outro,
Então, tipo assim, não é nem necessariamente quem não entende tá tranquilo. Se você começou, meu amigo, é importante, né? Claro, a gente sabe que os cenários são muitos. Inclusive, gostei da sua pergunta, Oscar. Quantos, né, tipos de comunicação existem? E para mim, assim, comunicação é algo que acontece essencialmente a partir da linguagem. Então, como existem muitas linguagens, não estou nem falando de idiomas, né? Mas sim, isso também vai criar variações de tipos de comunicação, mas existe, a gente fala muito da linguagem verbal, não verbal, mas linguagem é muito mais do que isso. Quando a gente se propõe a falar através de um veículo de mídia, aquilo requer uma linguagem. Uma fotografia tem uma linguagem, o cinema tem uma linguagem, música, humor, né? Contextos comunicacionais carregam não só o contexto, mas uma linguagem própria. E isso vai, né, automaticamente inferir no tipo de comunicação que vai acontecer. Se ela é efetiva, se ela é uma comunicação assim, de entretenimento, ou se ela é uma comunicação importante, relevante. Então, a linguagem se mistura, eu acho que não tem um número, porque, Oscar, linguagem e comunicação são coisas amplas. Então, eu acho que quantos tipos existem? Eu não faço ideia. Existem muitos. Certamente existem muitos. Eu acho que é isso que eu consigo garantir para você, Oscar. Eu penso, Matheus, que existem tantos tipos quanto organizações, quanto pessoas existem, né? Porque eu, sendo vou ter que construir um tipo de comunicação com você e outro tipo com a Andrea, um tipo de comunicação da Conexar com um cliente, um tipo de comunicação da Conexar com outro cliente, precisamente porque cada um tem as suas características. Então, existem muitos tipos. É verdade o que você disse. Mas e aí, Andrea, para a comunicação acontecer, o que é necessário? Muito bacana essa sua pergunta, Matheus. Eu estava aqui pensando quando você perguntou, e algo o que é muito importante para mim é a escuta ativa para que a comunicação ocorra, porque senão eu vou ficar no automático, a outra pessoa também no automático e ninguém vai estar se comunicando. Então, é importante essa escutatória. Até existem muitos cursos, né, de oratória, do como que a gente fala, mas a escutatória eu entendo que a gente precisa aprofundar mais, inclusive eu. Mas eu entendo que isso é um exercício, é um treino que a gente pode fazer e que a gente deve, inclusive, fazer. Escutar ativamente. E eu entendo assim, que seria tão saudável se as duas partes se ouvissem atentamente e ativamente. E nós temos na Conexar um trabalho da comunicação generosa, que quer dizer, quando eu sou generoso comigo, quando eu me escuto, quando eu identifico o que é que eu estou precisando, o que eu estou sentindo e o que realmente eu estou precisando. E vocês mesmos aí falaram sobre empatia, né, em outros vídeos, hoje também, em conversas nossas, a gente se colocar no lugar do outro. Então, a comunicação generosa, ela ocorre quando a gente faz essa inversão, né, empatia dos dois lados. Então, é uma escuta ativa e uma empatia, né, dos dois lados. É assim que eu vejo. Como que é para vocês isso? Acho, André, que muito interessante você trazer essa nossa proposta da comunicação generosa, porque o que você falou, inclusive, a respeito disso, né, de olhar para si, para as próprias necessidades, né, ter empatia consigo mesmo, né? A gente não pensa muito nisso, mas às vezes a gente não consegue se colocar no nosso lugar. Pensa, né, se empatia é se colocar no lugar de alguém, né, ou do outro, ou é se colocar no próprio lugar? Entender as próprias limitações, entender as próprias necessidades. Às vezes a gente está querendo o que a gente não precisa, ou a gente não está indo atrás do que a gente de fato precisa. Então, essa empatia consigo mesmo é importante. Por quê? Porque a proposta da comunicação generosa, né, a gente entende que existe uma relevância muito legal, a gente faz a aplicação
de técnicas com a comunicação não violenta para justamente desenvolver uma boa comunicação, mas a proposta da comunicação generosa é entender a comunicação, o diálogo, a relação, né, o desenvolvimento de uma relação, de uma comunicação, como recurso. Quer dizer, eu estou falando aqui, a minha frase, o meu pensamento, tudo isso é recurso, pode ser muito útil para você, André, pode ser muito útil para o Oscar, pode ser muito útil para quem está assistindo a gente. Então, a comunicação generosa, ela pensa dessa forma. Eu posso me comunicar generosamente, eu posso distribuir, eu posso usar o que eu tenho para falar para o outro. Eu posso desenvolver o meu conhecimento para o outro. E isso só acontece, como você falou, André, quando a gente sabe os nossos limites, para que esse recurso não acabe, né? Não tenho mais nada a dizer, não sei mais como dizer, né? Não sei me expressar. Por quê? Porque a gente não está olhando para cima. Então, acho que essas são algumas maneiras. Oscar, tem alguma coisa que você queira complementar aí para a gente? Eu queria dizer que existem muitas coisas na comunicação generosa. A gente entende que muitas coisas acontecem em torno dos participantes e a gente precisa estar atento para que a comunicação seja realmente generosa. E o que a Andrea falou, viu? Andrea, sobre a escuta ativa, talvez seja uma das muitas coisas, e talvez uma das mais importantes para que isso aconteça. Poder escutar ativamente, poder criar a partir do que nós estamos escutando, acho que é uma das coisas mais imprescindíveis, né, para que a comunicação seja generosa e seja um recurso para o relacionamento que está existindo. É isso, eu acho que sobre a comunicação, eu posso, inclusive, Oscar, muito a dizer. Sim, eu posso, inclusive, interpretar, André, do que você falou, e aí você, por favor, né, confirme ou corrija, que quando a gente fala de comunicação, e você disse que é importante ter a escutativa, é isso que é necessário para que a comunicação ocorra? Como você já falou, muitas coisas que são necessárias. Tem aquela coisa assim, uma comunicação precisa do emissor, do receptor, precisa da mensagem e tal. São elementos da comunicação, mas é muito legal esse olhar seu, André. Porque quando você fala, precisa de escutativa, quer dizer, se eu não estou escutando de verdade, a comunicação não está acontecendo. Então isso é importante para que ela ocorra. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, André? Com certeza. A gente precisa prestar atenção e estar no aqui e agora, porque isso contribui para que a gente realmente ouça a si mesmo e ao outro. Agora, tem uma parte que eu quero acrescentar que eu ouço, né, bastante, inclusive quando faço lives, nos trabalhos que a gente faz nas empresas, que não existe o ideal. Então, assim, que já as duas pessoas, ou as duas partes, elas já conseguem serem empáticas, né? Essa pessoa se colocar nessa no lugar da outra e a outra no lugar dessa. Mas para isso que existe o nosso trabalho. Porque naturalmente isso acaba não ocorrendo. Então, quanto mais a gente treinar a nossa comunicação, a nossa escuta ativa, isso contribuirá para que no dia a dia isso possa ir ocorrendo de pouco em pouco, né? De passos em passos. Então, eu entendo que nem sempre vai ser algo automático. Aliás, não vai ser, né, algo automático. Okay? A comunicação, ela não é dada, né, André? Ela é construída e a gente, sim, pensa bastante sobre isso. É importante a gente pensar que quando não há um equilíbrio onde olhar para o outro, a necessidade do outro e a minha, se eu olhar só para a minha, eu estou sendo totalmente ao avesso do que a gente pensa sobre uma comunicação generosa, né? Mas é isso, nós temos um background muito grande, né, pensando a ontologia da linguagem, e para a gente o tema da comunicação é muito caro. A gente direto está trabalhando sobre isso. Então, é claro que a gente teria muito mais para dizer, mas essa foi a nossa conversa aqui hoje. Eu agradeço, como sempre, a participação de vocês. Valeu aí, Oscar. Valeu, André. Um abraço para todos. Obrigado. Valeu aí, Matheus, Oscar, e para você que assistiu esse vídeo.